Acabei de falar. A palavra do Senhor. Não, eu estou falando, não, agora eu acabei. A palavra do Senhor criou os céus. Graças ao Senhor. Fui mexendo, até que virei virei para trás. Agora não sei como virar de novo. Pronto, habilitou. Habilitou. Ô, Renato. Oi, Dona Cleo. Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Então tá bom. É porque eu vou arrumar o do Djalma aqui. Eu arrumo o meu, depois eu arrumo dele. Tá, arrumo dele então para a gente começar. Tá. Uhum. Claro. Habilita o seu microfone. É começar de novo. Habilite seu microfone. Aí você vem aqui, ó. Só para falar. Recording in progress. Fala, Dona Cleo, senão vai dar microfonia. Ô, Djalma, achou? Já conseguiu entrar em contato com ele? Toca e vira de novo. O nome dele. Ai, você me atrapalhou, Djalma. Ele conseguiu? Já não consegui arrumar o dele, não. Porque você não está aparecendo, só fica aparecendo aquele negócio, aquela imagenzinha de duas bolinhas. Pede ele para sair e entrar de novo. Ô, Tijão. Ele está longe. Oi. Sai de novo, entra. Começar tudo de novo? Sim. Isso. Começou? Meu Deus, você me tira do foco. É, nem... Você está virado. Pergunta para ele. O seu microfone está virado para o outro lado. Você está... O negócio de jovem está mostrando é a nossa cozinha, entendeu? Em vez de mostrar você. Mas ele consegue ouvir? Eu estou ouvindo. Eu também estou então... te ouvindo. Ele consegue, sim. Estou ouvindo, João? Estou ouvindo. Então tá bom. Pode começar. Então tá bom. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Tem uma gravura do Quírios agora onde você está. Colorido. Voltou? Opa, voltou. Tudo bom? Ok. Tudo bom? Tudo jóia. Então vamos lá, Dona Cleo. Ganhou! Aí, ó. Espera aí. Tá. Vou compartilhar minha tela. Compartilhar o quê? A minha tela do PowerPoint, tá? Isso. Você está vendo minha tela? Eu estou vendo o quê? Você está vendo minha tela? Embolou. Fala de novo. Você está vendo a minha tela? Eu estava. Toda hora a sua tela aparece, depois aparece o CAD Quírios. Agora, por exemplo, está no CAD Quírios. Ah, tá. Deixa eu dar uma clicada nele. Tem hora que eu dou clicada nele, aí volta você. Só que agora eu estou clicando, não está voltando, não. Volta para falar.
Espera aí que eu vou voltar. Seu vídeo está interrompido. Só o microfone que está ativado. O vídeo está interrompido. Espera aí, deixa eu ver se ele volta agora. Porque já estava na segunda bolinha, agora já está no primeiro. E agora? Voltou. Voltou? Não. Voltou, não. Leozito está falando. Mas não parece imagem, não. Apareceu? Não. Peraí. Apareceu. Tudo bom? Ótimo. Tudo Como é que jóia. foi esses tempos todos aí? Sem Covid? Graças a Deus. Eu tive, né? Foi. Fiquei em 2 hospitais. Mas foi brando. O problema está sendo as consequências. Sim. Cabelo caindo. Estou tomando remédio. Sobreviver. O braço direito esquecido, estou fazendo fisioterapia. Osteoporose piorou, estou fazendo fisioterapia. Você subiu. Tá só 2 bolinhas agora. Voltou? Voltou, agora voltou. Mas Ok. não tem força para subir um degrau se não tiver onde segurar. Só isso. Foi. Só isso, vê só. Terrível. Bom, vamos começar, Djalma, já conseguiram? Djalma Porque conseguiu? para dar microfonia, ele tem de ir lá. Já estou ouvindo. Clica nessas 2 bolinhas aí, no meio. Não tem Aí bolinha volta. aqui, não. Eu vou deixar o meu celular aqui e vou lá. Ele Tá bom. fica doido de mim, daí também. Vai, o celular cai. É porque aqui nas 2 bolinhas apareceu a opção. Não aperta as 2 bolinhas, não. As bolinhas deixa sozinho. Você tem que apertar aqui, ó. Aqui mesmo. Apareceu a opção sair. Não tem como ficar só ouvindo, não. Você está vendo a minha tela? Eu estou vendo só o Renato. Tá. Tá bom, você está vendo. Aí agora, eu vou compartilhar a tela. Ver se vocês estão vendo a tela. Tá vendo? Não tá vendo. Eu coloquei. Tô. Tá vendo a minha tela? Agora sumiu. Tá vendo? Apareceu aí o nome 01 PDR. Pronto, cheguei. O que eu tenho que fazer agora? O objetivo é a Eu ementa. cheguei aqui agora. O que eu tenho que fazer? É isso aí que eu queria que vocês vissem. Tá vendo? Estou vendo. Estou vendo. Ótimo. Então, vamos começar? Estou vendo. Emenda. Isso, é isso que eu Objetivo. queria. É isso aí. É isso aí que eu queria que vocês vissem. Deve estar um pouco pequeno, mas aí eu vou lendo, vou parando, vou comentando e a gente vai prosseguindo. Pode ser assim? Pode. Tem um negócio do Quírios que fica andando para baixo e para cima? Ah, é isso mesmo. É assim mesmo. Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Boa noite. Eu sou o professor Renato Nunes e este é o webinário patrocinado pelo Fundo de Cultura do Secult, na categoria 3, Bolsa de Criação e Música. Serão 5 atividades de webinário, atividades formativas, para nível médio e de arte educadores, com 20 horas de carga horária. Ementa
do nosso curso se propõe da seguinte forma: estudo de fenômenos específicos ligados ao funcionamento da linguagem e da musicalidade, com foco na dimensão morfossintática dos textos sonoros, a partitura, e dos textos poéticos, a letra das canções contidas nas partituras, considerando a estrutura das sentenças como formas, acentos e pontuações. Tais fenômenos devem estar atrelados ao funcionamento desse tipo de texto, possibilitando ao aluno desenvolver habilidades de leitura e produção de gêneros discursivos diversos presentes nas partituras e nas letras de músicas. Para cada webinário, atividades contexto sobre o tema a ser tratado no webinário, seguindo a legislação vigente sobre os direitos autorais. Eu vou voltar aqui só para poder explicar o seguinte. Então, nós vamos ter esses encontros, serão 5 encontros síncronos e 5 encontros assíncronos. Nos encontros síncronos, nós vamos abordar essa noção de... Nós vamos abordar a noção de musicalidade e linguagem. Então, a cada encontro, a gente vai discutindo como é que se dá essa relação entre a musicalidade e a linguagem. E os encontros são gravados e ficam disponíveis no YouTube. E a partir desses encontros é que a gente vai discutindo os temas ligados à musicalidade e à linguagem. Hoje nós vamos fazer a introdução e a abertura de todo os webinários. Serão 5 webinários, com duração de 2 horas. Eu vou projetar, então, os nossos objetivos. Os nossos objetivos serão 5 encontros síncronos e 5 encontros assíncronos. A cada 8 dias, totalizando 20 horas de estudo, sendo 10 horas de discussão online ao vivo sobre temas que envolvem música e linguagem, e mais 10 horas de leitura e elaboração das exposições por via plataformas digitais. Então, esse é o webinário 1, os parâmetros do som e as sentenças de uma língua. Deixa eu voltar aqui só para a gente, então, entender. O que é os parâmetros do som? O som, toda a sonoridade, ela é regulada por alguns pilares, vamos dizer assim. E esses pilares é o que nós chamamos de parâmetros do som. Então, o som ele é parametrizado, ou seja, a gente consegue encontrar eixos norteadores que nos possibilita fazer a análise do som. Dizer como que esse som ele é entoado, né, em que altura. É disso que nós vamos tratar neste webinário. Deixa eu projetar novamente. Então, os parâmetros do som e as sentenças de uma língua. Qualquer língua, deixa eu voltar aqui então. Qualquer língua há sentenças, que ninguém fala palavras soltas, palavras isoladas. Então, a gente fala por meio de sentenças, por meio de frases. E essas frases, elas têm muito a ver com a sonoridade, que é o que nós vamos ver. Então, o objetivo do webinário 1 é apresentar conceitos de morfologia, conceitos de sintaxe e conceitos de morfossintaxe. Entender como as palavras dividem-se em classes e qual a relação dessas classes com as funções sintáticas dos elementos da sentença. Discutir acerca dos critérios de classificação das classes de palavras, apresentar os parâmetros do som, explicar os componentes básicos da música e sua relação com a linguagem. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Nós vamos discutir como é que as palavras se organizam em classes. O que isso tem a ver com a sonoridade.
Nós vamos discutir esses elementos. Filmando, então. Então, para começo de conversa, eu trouxe a pergunta: o que é morfologia e sintaxe para vocês? Então, deixa eu habilitar aqui o seu microfone da Ana Cleusa e o seu microfone de Djalma. Eu preciso que vocês me digam. Como é que é? Você vai me dizer, Djalma, o que é morfologia para você? O que você acha que é? Ou você acha que... ou você não tem ainda um conceito para isso? Pode ser sincero. Não tem não, Renato. Tem não? Por Dona enquanto Cleusa. ainda não. Ok, a gente vai construindo juntos, então. Dona Cleusa, você pode habilitar seu microfone para falar. Qual que é o seu conceito aí que você tem? Deixa eu ver se eu consigo te habilitar aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que é pedir para ativar o som. Pronto. Agora é só a senhora ativar. Pronto. O que você acha que seja Morfologia. Uhum. Morfologia parece que é sempre um modo como que a gente vai fazer a coisa, como vai ser apresentada para uma pessoa. Por exemplo, quero ver a morfologia eu estou olhando muito sobre negócio de plantas. Então, quero ver a morfologia. Como que aquilo é arrumado? Como que é dividido? De que fala aquelas partes? Isso. Sim. Ok. É isso que eu imagino. Tá. Então, vamos ver o que os teóricos dizem. Eu trouxe aqui 2 teóricos, mas existem mais. Eu trouxe 2 gramáticos, na verdade, né? Um é o Domingos Pascoal Segala e o outro é o William Roberto Cereja. Eles dizem o seguinte, que morfologia ocupa-se da estrutura da classificação das palavras. A morfologia estuda as classes gramaticais, isto é, o campo de seleção. Então, dona Cleusa, o que a senhora falou não está muito fora, né? Tem a ver com o modo como que a gente organiza as palavras, né? Onde que a gente encaixa cada uma delas. E a sintaxe? O que é a sintaxe para vocês? Deixa eu habilitar seu microfone para você responder. Renata, eu estou achando esse curso um pouco elevado para os meus conhecimentos. Porque Não, você vai ver que não é tão elevado assim. É tranquilo. Aos poucos a gente vai construindo. Deixa eu só tirar a dona Cleusa para ela responder. Aqui desce os negócios que vão, o recado me avisando, aí fica fazendo esse barulhinho. Olha, sintaxe. Como que é construída, por exemplo, uma frase, sintaxe da frase verbo direto, nome, verbo direto, seria uma coisa assim. Sei lá. Exatamente. É isso. Tem a ver muito com isso. Deixa eu projetar de novo e ativar o mudo. Ok. Tem a ver com isso, sim. Né? Vamos ver aqui o que os teóricos, os 2 teóricos que eu trouxe, eles nos dizem, né, sobre sintaxe. Então, o Domingos Pascoal Segala, ele vai dizer assim, a sintaxe estuda as palavras associadas na frase. A análise sintática examina a estrutura do período, divide e classifica as orações que o constituem e reconhece a função sintática dos termos de cada oração. O Cereja vai ser mais sucinto e vai dizer o seguinte, que a sintaxe estuda o campo da combinação de palavras. Então,
há ali, né, duas posições, mas que se complementam. Para um, as funções, para outro, o estudo dessas classes. Então, a gente pode resumir dizendo que nós falamos palavras. Para que nós venhamos falar, a gente precisa usar o aparelho fonador, né? Toda essa região aqui do nosso corpo, que é o nariz, os lábios, a boca, os dentes superiores, os dentes inferiores, a língua, o céu da boca, a glote, a epiglote, a laringe, a faringe, as pregas vocais, os pulmões e o diafragma. É o mesmo aparelho que nós usamos para cantar, nós usamos para falar, que é chamado aparelho fonador. Por meio desse aparelho, nós produzimos os sons, produzimos as palavras, as vogais, as consoantes e as sílabas, né? A junção dessas duas coisas, né? Vogais e consoantes. Quando nós juntamos, nós produzimos palavras. Só que nós não falamos palavras soltas, nós falamos palavras dentro de uma frase, dentro de uma sentença. E a morfologia vai estudar essas palavras soltas, essas palavras isoladamente. A sintaxe vai estudar essas palavras dentro de uma frase, dentro de uma sentença. As funções que essas palavras desempenham nessa sentença. Vamos voltar aqui ao slide. Antes, então, da gente prosseguir, a gente precisa relembrar quais são as classes de palavras. Vocês relembram das classes de palavras? Djalma está já aí com o microfone habilitado, a dona Cleusa tem que habilitar. Peraí. Renato, Oi. só tem eu e a Cleusa inscrita? Não, tem mais uma pessoa, mas ela tá para, ela disse que agarrou lá, mas ela vai entrar. Ah. Porque, a princípio, acho que o melhor para mim é ficar só ouvindo mesmo. Eu não estou sabendo de responder nada. Não tem problema, não. Aí a gente vai construindo juntos, é o que eu te disse. Se você não relembra, deixa eu ver a Cleusa, deixa eu ver se ela relembra. Eu tenho que habilitar o microfone dela para ela falar. Acho que agora eu consegui, dona Cleusa. Tá. O que você perguntou mesmo? Se você se lembra das classes de palavras ou classes gramaticais. Classes de palavras ou classes gramaticais. Palavra. Ativo, pronome, verbo, deixa eu ver mais. Preposição, umas coisas assim. Isso mesmo, é isso. Uhum. E aí vai descendo. O problema Isso. é lembrar. Hoje, Nós vamos recordar de todas elas agora. Eu vou projetar aqui de novo e a tem que gente tirar a volta. poeira do cérebro. Espera aí. Ok. Só projetar outra tela. Então tá aí, as 10 classes gramaticais, né? O substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, artigo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição. Essas são as 10 classes. Para facilitar nosso estudo, eu proponho para vocês imaginar o sistema solar. No sistema solar, o que nós temos de mais importante? Nós temos o quê? O Sol, não é isso? Está conseguindo ver? Ok. Então, vamos imaginar que o substantivo é um Sol. O que vai vir em volta dele? Vai vir em volta 5 planetas. Então, imagina, o substantivo é um Sol, o que vai girar em torno dele? Vai girar em torno dele, vai ser o artigo, que o determina ou indetermina, vai girar em torno dele o numeral, que o quantifica, vai girar em torno dele o adjetivo, que o caracteriza, vai girar em torno dele o pronome,
que substitui o, o substantivo e vai girar em torno dele. Eu falei os 5, né? O pronome, o adjetivo, o numeral, o artigo e... Deixa eu projetar aqui de novo, ver se eu falei todos. Falei todos. Então, esses giram em torno do nome, que é o substantivo. A gente imagina o mesmo gráfico, né, o mesmo desenho, nós vamos imaginar com o verbo. Então, o verbo seria o nosso sol, e em torno dele giraria algumas palavras. Quais palavras? Então, a conjunção, que faz ligação entre ele e uma outra sentença, a interjeição, a preposição e o advérbio. Então, eles estariam ali em volta. Aliás, a interjeição, ela seria o nosso cometa, né? Aquele astro que aparece de vez em quando. Seria esse. Aquele astro que aparece de vez em quando. Então, essas seriam as nossas classes gramaticais. Essas palavras que nós empregamos as sentenças. Vamos ver aqui. Quais são os critérios de classificação das palavras? Bom, eu trouxe aqui uma definição da estudiosa, professora e escritora, né, autora, Margarida Basílio, que ela diz assim, lá em 2011, que ela escreveu isso, as gramáticas escolares muitas vezes definem classes por critério exclusivamente ou primordialmente semântico. Nesse caso, se enquadra, por exemplo, a definição do substantivo como palavra que designa seres. A definição semântica do substantivo nos diz como os substantivos se comportam na construção dos enunciados. Não. Como a posição de ocorrência das palavras na construção dos enunciados é parte essencial da descrição gramatical, uma classificação de palavras que não inclui esse ponto será forçosamente insuficiente. Sabemos, em linhas gerais, que o conjunto de palavras que designam seres ou entidades coincide com o conjunto de palavras que podem ocupar a posição estrutural de núcleo do sujeito e complementos, o qual, por sua vez, coincide com o conjunto de palavras que determinam concordância de gênero e número. Para efeitos de descrição gramatical, as classes de palavras devem ser definidas simultaneamente por critérios morfológicos, sintáticos e semânticos. Bom, nem sempre dá para a gente fazer esse critério sintático, semântico e morfológico. O que é o morfológico? É uma palavra isolada. O que é o sintático? A palavra na frase. O que é o semântico? O significado dessa palavra. Nem sempre dá para fazer os três, como nós vamos ver nessa tabela proposto aí pela professora Basílio. Então, a classe. Vamos começar pelo substantivo, que é a classe dos nomes. Critério semântico. Palavras que nomeiam seres, coisas, sentimentos. Então, o critério semântico seria o critério de significado. Né? O que significa substantivo? Palavra que nomeia seres, coisas ou sentimentos. Qual que é o critério, então, morfológico? A palavra isolada. Varia em número, gênero e grau. Então, vamos pegar aqui um substantivo, por exemplo, o nome da dona Cleusa. Cleusa, que é um substantivo próprio. Vamos fazê-lo variar, então, em gênero. Cleusa já está em gênero feminino. Em número, se a gente colocasse um S, né, pluralizando, então seria Cleusas. E em grau, vamos colocar no diminutivo, Cleusinha. Então, a gente fez a variação morfológica. Sintático. A gente coloca o nome Cleusa numa frase, numa sentença. A Cleusa é uma cantora. Então, a gente colocou dentro de uma frase. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Acho que parou o compartilhamento.
É, compartilhar a tela, iniciar agora. Volto para a tabela. O verbo, a mesma coisa. Critério semântico, é o critério de significado. Exprime ações, estado, fenômeno da natureza. Vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo corre, correr. A Cleusa corre. Então, esse corre exprime uma ação. Então, um verbo. É um critério semântico para classificar. O critério morfológico apresenta flexão de tempo, modo, número e pessoa. Então, vamos lá. A Cleusa corre. Então, é a terceira pessoa, porque é ela. Ela corre. Terceira pessoa do singular, então é o número. O modo, presente do indicativo. O indicativo é o que indica certeza. E presente é o tempo. E o sintático? Então, a gente colocaria, a Cleusa corre. Ele faria função de predicado. É o predicado verbal, no caso. O adjetivo, mesma coisa. Critério semântico. Indicam qualidades ou propriedades dos seres ou coisas. Vamos pegar de novo o nome Cleusa. A Cleusa é uma cantora. Então, cantora é a característica da Cleusa. Então, é um adjetivo. O critério morfológico varia em gênero e número. Então, vamos pegar de novo, cantora. Né? Cleusa é uma cantora. Cleusa é uma cantorazinha. Então, o que acontece? A gente variou em grau. O sintático acompanha o substantivo. Então, está acompanhando o nome Cleusa. Advérbio. Como é que fica? Mesma coisa. Ele também consegue enquadrar nas 3 categorias. Semântico. Pode indicar circunstância de tempo, de modo, de causa. Então, a gente pode colocar aqui, ó, Cleusa canta alegremente. Esse alegremente é o modo como ela canta. Seria o advérbio. É uma palavra invariável, então ela não varia em gênero, nem em número, nem em modo, em nada. Quanto ao sintaxe, ela funciona como um adjunto adverbial de modo. Seria o modo como Cleusa canta. O artigo também se enquadra nas 3 categorias. O artigo define ou indefine, ou determina ou indetermina, né? O substantivo. Ele é uma palavra variável, ele vai variar em gênero e grau, e ele acompanha sempre o substantivo. Se a gente falar assim, é a Cleusa, esse a Cleusa determina um indivíduo. Então, não é qualquer Cleusa, não é qualquer mulher que chama Cleusa, é a Cleusa. O pronome não consegue se enquadrar, né, em todas essas 3 categorias. Então, como é que a gente explica o pronome? A gente vai dizer o seguinte: pronome, ele é uma palavra variável, tem o critério morfológico e o sintático, ele substitui o nome. Né? Eu poderia dizer, ao invés de dizer Cleusa é uma cantora, eu vou dizer ela é uma cantora. Então, no lugar de Cleusa, eu uso ela, que é um pronome. A conjunção, ela também não se enquadra nesses 3 critérios. Só vai se encaixar nos 2, o morfológico e o sintático. Então, Cleusa é uma cantora, mas não canta. Esse mas é uma conjunção. Então, é uma invariável, né? Não vai mudar em gênero, nem em grau, nem número. E sintaticamente, ela reúne palavras, né? ou une, né? Liga palavras ou orações. Tá vendo? Cleusa é uma cantora, mas não canta. Então, o que quer dizer isso? Ela parou a carreira, ou que ela está poupando a voz, ou coisas dessa natureza. Então, eu ligo uma coisa com a outra. Eu ligo o fato dela não cantar, mas o fato dela ter a habilidade de cantar. Essas conjunções fazem. Preposição. A preposição também não se enquadra nos 3 critérios. Ela se enquadra apenas em 2. No morfológico e no sintático. Então, observe aí. Ela é uma palavra invariável, né? Cleusa é uma cantora de luxo. Esse de liga luxo com Cleusa. Então, ela reúne palavras, é o critério sintático.
O de não vai variar, não existe dis, né? Só existe de luxo, que é o tipo de cantora que ela é. A interjeição também não se enquadra nos 3 critérios. Ela exprime emoções e ela é uma palavra invariável. Por exemplo, Cleusa, esse a que exprimiu uma emoção aqui, uma coisa afetuosa, é uma interjeição. E ela é invariável. E não há critérios semânticos, elas não se encaixam. Por isso que eu disse que elas aparecem de vez em quando na língua. Elas não se encaixam nem dentro do sujeito, nem dentro do predicado, nem dentro dos adjuntos. E, por último, o numeral. O numeral, que a gente usa para as quantidades, ele também não se encaixa nos 3, né? Não temos um critério semântico para ele, mas temos um critério morfológico, ele é uma palavra variável, né? Nós sempre temos lá as mudanças, né? Duas, né? Que a gente tem ali variação, né? São 2 pessoas, são 2 homens, então a gente tem ali uma variação em gênero e uma variação em número. E o critério sintático acompanha ou substitui o nome. Ele pode substituir, né? Um nome também, como pronome, a gente pode usar o número da pessoa no lugar no lugar do nome próprio, ou acompanhar, né? Por exemplo, a segunda da fila é a grande cantora. A segunda da fila é a Dona Cleusa. Então, a gente tem ali um número que está, um numeral ordinal, né? Que está referindo a uma pessoa, a um nome próprio. A gente, então, vai olhar isso na cantiga, que eu acho que vocês conhecem, chamada... Deixa eu ver se volta agora. Chamada Frère Jacques. Nós vamos ver isso nessa música. Por quê? Porque a música ela pode vir apenas com o instrumental, né, só com os instrumentos, ou ela pode vir com os instrumentos e a letra. Se ela vier com a letra, então nós vamos ter ali o som das sílabas, das vogais e consoantes, o som das palavras, nós vamos ter as sentenças frasais, e nós vamos ter também as sentenças musicais, que são semelhantes. Então, é importante a gente observar. Vocês conhecem essa música Frère Jacques? Eu acredito que sim, né? A gente já trabalhou em outros momentos. Tentando habilitar aqui minha câmera, para a gente poder fazer essa música. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Ah, sim. No vídeo. Já localizei. Então, vamos fazer essa música. Nós vamos efetuar essa música. É uma cantiga do folclore francês. E essa cantiga, ela aparece em várias versões. Existe uma versão em inglês e existe uma versão em português, aliás, várias versões em português. Então, vamos ver como que funciona. Eu vou reproduzi-la e vou ler as versões, tá? E a gente comenta. Pode ser assim? Então, vamos lá. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, soleil matine, din, din, don, din, din, don. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, soleil matine, din, din, dom, din, din, dom. Então, só pela letra em francês, a gente não precisa nem traduzir, que a gente já percebe um elemento gramatical, mesmo sem a tradução, que é esse final, esse din, din, dom.
Esse din-din-dom é quase que um universal, né? Que a gente chama de onomatopeias, que são imitações sonoras de coisas que acontecem, né? Por exemplo, uma bandeja de copo que cai, um lápis que cai no chão, a gente um tropeção, né? A gente tropeça, está andando e tropeça, e é um copo que se quebra, é algum objeto que a gente pega e faz um barulho. Então a gente tenta reproduzir esses barulhos. No caso dessa música, o barulho que está sendo reproduzido é o barulho do sino, né? As baladas do sino na igreja, né? Na igreja católica, geralmente elas têm um sino, uma torre com sino. E é preciso que se toque esse sino para avisar as pessoas da hora, para avisar as pessoas da missa, para avisar as pessoas de alguma coisa que elas precisam saber. Então, vamos fazer aqui a análise dela mesmo em francês. Depois a gente dá uma olhadinha nela em outras versões. Frère Jacques, né? Jacques em francês é Tiago, né? A tradução para Tiago, que a gente tem do nome do apóstolo da Bíblia Sagrada. Então, Frère Jacques significa Frei Tiago. Então, nós teríamos ali o substantivo, Jacques, e nós teríamos o adjetivo frère, que vai se repetir. Aí vem dormez-vous. O que é dormez-vous em francês? É um verbo, o verbo dormir, que é bem parecido com o verbo em português, e o vous é você. Seria, ou então, vós, ou não, mas vós no sentido de um tratamento respeitoso para uma segunda pessoa, né? Para o meu próximo, para quem está perto de mim, para quem eu estou dialogando. Então, seria, você está dormindo? A gente poderia traduzir assim, ou dorme vós, né? Mas no sentido assim, de você, de tu está dormindo? A gente poderia traduzir como tu também, né? Dormes tu? Mas nós não estamos mexendo com tradução. Nós estamos aqui olhando as palavras, como que elas comportam ali. E aí vem, sonne le matin, né? Significa, os sinos já estão soando, ou vá tocar o sino, o irmão, o frei, Tiago. Já está na hora de dar as badaladas do sino, seria isso. Então, outro verbo, sonne, outro verbo. Le matin, né? Outro nome. O le, o artigo. E o din-din-dom, que é o barulho do sino. Bom, lá em português, pelo menos umas 4 versões. Então, assim, eu encontrei isso no Wikipedia, né? Numa enciclopédia virtual, vocês podem procurar depois. Está lá assim, irmão Jorge, dormes tu? Já sou os sinos, din-din-dom. Quer dizer, está na hora de levantar, irmão Jorge. Seria isso. Irmão, adjetivo, Jorge, substantivo. Observe que o adjetivo está acompanhando o substantivo. Dormes tu? Seria o verbo, né? Você está dormindo? Né? Acorde, seria isso. E o tu, pronome. É a forma de tratar, né? De se dirigir ao outro sem repetir o nome. Então, eu substituo o nome por pronome. Já soam sinos, o já, advérbio, agora, já soam. Soam, verbo. Os, artigo. Sinos, substantivo. Din-din-dom, o barulho do sino, seria a onomatopeia. A gente poderia até, numa análise, dizer que seria um pouco de interjeição, né, no din-din-dom. Mas isso numa análise muito forçada, porque o din-din-dom é uma onomatopeia, né, uma reprodução, uma imitação do barulho do sino. Outra versão que eu encontrei. Frei Martinho, né? Vocês verem que já está trocando totalmente de palavra. E o Jacques, que é Tiago, ainda não veio. Frei Martinho, já dormiu? Ó, mudou de novo. O Frei seria o adjetivo, né? Que é a característica de Martim, Martim substantivo, já o advérbio, dormiu o verbo, de verbo acompanhando o verbo.
Já dormiu? É a frase interrogativa, né? Aí vem. O sininho toca. O artigo, sininho, substantivo e toca, verbo. Din, din, dom. Então, de novo, a onomatopeia. Terceira versão em português. Ainda dorme? Ainda dorme, Frei João? Vá tocar o sino. Din, din, dom. Então, observem. Ainda, advérbio. Dorme, verbo. Frei, adjetivo. João, substantivo. Vá é o imperativo do verbo ir. Tocar, então a gente tem ali uma locução verbal, 2 verbos juntos. O, artigo e sino, substantivo. Din, din, dom. De novo. E tem uma outra versão, que eu não sei se vocês lembram, mas é uma versão da cantora e apresentadora Eliana, que ela cantava Polegares, que era a música dos dedinhos. Então ela falava: polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Então, ela ia dando nomes, né, para os dedos das mãos e fazendo uma coreografia para as crianças. A versão mudou completamente. Por que que é possível essa mudança? O que vocês acham? Deixa eu habilitar aqui o microfone da dona Cleusa para ela falar. Já te bem. Já? Não, Então peraí, pode falar. já. Olha, porque ela manteve a melodia. Isso Ela mesmo. manteve a melodia, as 4 frases, mais ou menos. O tom, modo, tudo. Isso Ela mesmo. manteve a melodia. Isso mesmo. Pode desabilitar. Deixa eu ouvir o Djalma. Djalma. E agora? Tá Agora, vendo como conecta, Djalma? Não é só falar de agora, gramática. agora eu não sei explicar, não. Você já ouviu falar em paródia, Djalma? Já. O que é uma paródia? Porque modifica a letra, né? Uhum. Você acha que o que a Mas, Eliana fez... Vou falar Eliana porque eu não sei quem é que fez isso. Eu nem tenho o disco dela aqui na mão para falar sobre isso. Faz tanto tempo também, né? Eu não recorri. Mas vamos supor, né? Ela que é a cantora, mas vamos supor a equipe dela lá, né? Que fez a versão da música do francês. Você acha que é uma paródia? Você acha que a gente poderia classificar como uma paródia, sim ou não? E por quê? eu acho que sim, Por quê? porque saiu do original, Exatamente. mudou, Mas o que é o original? mudou a letra original. Mudou totalmente. Exatamente. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Observa que o que a Eliana, né, a equipe dela fez, foi uma paródia. Por quê? Porque ela pegou o que a dona Cleusa falou, ela pegou a melodia, tan, Uhum. tan, 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 tan. Ela pegou isso e colocou uma letra, que é Exatamente. exatamente, não é exato, e os que os humoristas costumam fazer. Eles pegam uma música conhecida, que é a original que eu te perguntei, é a que foi publicada primeiro, que é a que o compositor fez. Como é que o Uhum. compositor fez? Fez assim. Se eu vou e jogo em cima do que ele fez uma outra coisa, aí é uma paródia. E há muitas paródias, né? Então, as paródias são usadas, e são feitas assim. E são usadas com músicas, né, conhecidas, músicas famosas. Essa música é conhecida porque ela é do folclore francês. Toda cultura tem seu folclore, tem sua arte, né? E a cultura brasileira também tem. Eu poderia ter trazido músicas da cultura brasileira, como o que é da Margarida, o que, o que, o que é da Margarida, o que se vai fazer?
Eu poderia ter trazido essa ou tantas outras do folclore brasileiro, mas que também fazem a mesma coisa. As pessoas pegam e vai mudando as letras. Mas Esse o que aí tá uma interrogação que não explica o que é. Ah, sim, é de fato. Mas a mesma coisa, o Frere Jacques também, né? Tem uma versão dele lá que está na interrogação. E, então, é possível fazer isso? É possível. Como que a gente faz isso? Mantendo a melodia. Então, há um problema que nós vamos falar nos próximos webinários. Há um problema aí de que às vezes de encaixe, que às vezes a sílaba não encaixa direito naquela. Aí é preciso mudar a palavra. É por isso que as versões ficam tão diferentes, as versões das músicas. Existe no inglês, né, por incrível que pareça, para vocês verem como que as músicas elas têm esse caráter translinguísticos. As músicas elas entram nas línguas e elas vão sendo apropriadas. Né? Esse Frere Jacques não só entrou no português, entrou no Brasil, e em Portugal e em tantos outros países de língua portuguesa, mas ele entrou também nos países de língua espanhola, ele entrou nos países de língua inglesa, ele entrou, por exemplo, nos Estados Unidos. Então a gente tem ali uma versão. Ela é assim: Are you sleepy? Are you sleepy? Brother John, morning bell a ringing, morning bell a ringing, ding ding dong, ding ding dong. Então observe ali que nós temos uma pergunta, né? Are, que é o verbo be do inglês, que é o verbo ser e estar, ou existir também, né? E o sleep, esse seria traduzido assim, você está dormindo? Ou você dorme? Seria uma coisa nesse sentido. Mas observa, e aí é interessante que ele coloca Brother John, porque em inglês Tiago é James. Então não ia caber direito James. Então, quem fez essa paródia, ou quem fez essa versão, a gente pode chamar das duas coisas, colocou Brother John porque encaixou melhor na melodia. Então, há sempre esse trabalho de encaixe, né? O que vai encaixar melhor na melodia, o que vai soar melhor. Como que vai ficar mais audível e não vai dar tanto problema de sonoridade. Então, esse é o desafio, não só do compositor, mas esse é o desafio principalmente do versionista ou daquela pessoa que faz paródia. Ela tem um desafio de pegar o que o compositor fez no original, né, a primeira composição, a primeira publicação daquela composição, e mudar aquilo colocando letra. Às vezes, a música não tem letra. Às vezes, o compositor fez só som. Então, o compositor, né, o Beethoven, fez essa composição, a gente pode colocar uma letra em cima dela. O que impede? Só o desafio da gente ver o que vai encaixar para soar direitinho. Mas ele não fez com letra, ele fez só a melodia, fez só o instrumental, vamos dizer assim. E é uma melodia feita no instrumento. Nós ainda vamos falar sobre isso nos próximos. No entanto, é uma melodia, e a gente pode colocar nessa melodia letra. Então, observe que a música e a linguagem, elas caminham juntas, elas caminham paralelas. Por quê? Porque o mesmo aparelho que produz o som musical é o aparelho que produz o som falado. E o som falado, ele também tem alturas, ele também tem tons, ele também tem sequências e ele também tem pontuação. Ele tem início e fim de frase. É isso que eu quero chamar a atenção. Vamos olhar, então, a frase. Eu vou pegar uma versão só do Frere Jacques, uma versão minha, né? Vamos dizer assim, uma tradução que eu fiz aqui, uma tradução muito rasteira, porque eu não sou professor de francês, não sou estudioso da língua francesa, mas fiz uma tradução assim, de leigo e de conhecedor, né? De um pouco da língua francesa e um pouco da língua portuguesa. Então, a gente tem aqui
Frère Jacques, né, que vai se repetir. Dormez-vous, dormez-vous. Então, vamos traduzir assim. Frei Tiago, dormes tu? Eu fiz assim. Então, essa seria a frase em português. Frei Tiago. O que seria essa função? A função de vocativo. O que é vocativo? Vocativo é quando a gente invoca ou chama por alguém. Por exemplo, você está na sala e alguém está na cozinha. Você pede, Cleusa, traz um copo de água para mim. Esse grito que você deu e essa pausa é o vocativo. Cleusa, traz um copo de água para mim. Então, esse primeiro momento é o vocativo. Você invocou, chamou a atenção do interlocutor. Essa função sintática, né, vocativo, ela ocorre muito nas preces, nas orações, quando a gente fala, ó poderoso Deus. Então, quando você invoca, né, a divindade, Santíssimo Sacramento do Altar, ou outras tantas, né, que a gente invoca. Toda vez que faz isso, nós estamos empregando o vocativo. Então, nessa música também há o vocativo. Seria Frère Jacques, dormez-vous? Seria, passando para o português, a mesma coisa. Frei Tiago, dormes tu? Ainda modifiquei aqui na minha versão, essa versão é minha conta. Dormes tu? Eu quis fazer essa versão só para mostrar para vocês a diferença. Frei Tiago, parei, eu chamei a atenção dele. Dormes tu? Esse dormes, né, que seria o verbo, o sujeito desse verbo é tu. Né? Tu dormes? Seria uma pergunta. Então, observe que a frase, ela começa no Frei Tiago e ela termina no dormes tu, ou tu dormes, né, colocando na ordem direta da língua. Frei Tiago, vírgula, tu dormes. Essa é a frase. Isso acontece na música, na melodia cantada? Sim. Vamos ver. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Olha aí a frase. Ela começa no tan, 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 ré, mi, fá, ré, mi, fá. Ela começa numa nota e ela termina numa outra nota, fechando uma frase. Observe aí. Tan, 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 tan. Acabou. Essa é a primeira frase. Na língua, a mesma coisa. Frei Tiago, tu dormes? Encerrou. Então, observe que a música, tal como na linguagem, ela também tem a sua frase, a sua sentença. Existe, não é a mesma coisa, mas é semelhante. Existe a sentença musical e existe a sentença frasal, ou a sentença linguística. Não são a mesma coisa, mas elas têm uma certa semelhança entre começar e terminar, entre a entoação. Observa que na língua portuguesa, nas interrogações, nas interrogativas, a gente muda a entonação. Vocês perceberam? Frei Tiago, tu dormes? Se eu falar, Frei Tiago, tu dormes. Eu afirmei. Agora, se eu falar, Frei Tiago, tu dormes? Eu mudei a entonação. Se eu mudar a entonação, então as pessoas entendem, os falantes portugueses entendem que eu estou perguntando. No caso da música, a gente vai ter que observar aonde que a sequência para começar uma outra. Isso também serão desenvolvidos ainda nos próximos webinários. Eu vou trazer isso com mais clareza, mais de detalhes. Então, observe. Tan, 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 tan. Ela para aqui. Porque na próxima vez que a melodia retornar, ela não volta do mesmo jeito. Então, na música, a gente percebe as frases
as frases musicais, nessa sequência, nas paradas e nos retornos. A gente tem que perceber. Tal como na linguagem, porque na linguagem a gente também percebe os turnos de fala na hora que um cala e o outro começa a falar. Quando o outro começa a falar, é outra frase, às vezes é uma pergunta, ou uma resposta a uma pergunta feita. Então a entonação vai mudar. Na música, nós não vamos olhar a entonação, nós vamos olhar a sequência melódica, como que ela começa e como que ela termina. Porque uma hora ela para. E quando ela para, se ela voltar igual, então é a mesma, a gente vai dizer o seguinte, é a mesma frase musical. Se ela voltar diferente, nós vamos dizer que é uma frase, que é outra frase, que é uma frase diferente. Ficou claro, gente? E ficou, mas é uma relação muito complicada, viu? Então vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou voltar Eu aqui. colocaria assim: você dorme? Você dorme? Mudava de lado, dorme. Eu falo assim: você dorme? Você dorme. Se for Sim, mudar no final. sim, também é uma possibilidade. Tirar a segunda, né? A segunda para lá e passar para a terceira. Você dorme? Você dorme, por exemplo. Ou Uhum, você dorme, você dorme. uhum, exatamente. Então vamos avançar. Vou voltar lá para o. Eu acho que eu parei de interromper, né? Ó, deixa eu ver. É, compartilhar de novo. Esqueci. A tela, compartilhar a tela. Iniciar o compartilhamento. Vamos olhar o que mais que eu coloquei aqui. Abrir novamente o webinário 1. O tempo que a gente ficou conversando, ele fechou, mas não tem problema não. Então vamos a algumas questões. Mostra através dos dados abaixo que a definição apenas sintática do substantivo não é suficiente para a descrição gramatical. Então eu trouxe ali duas frases, só para a gente trabalhar com elas. O menina chegaram ontem. A menina chegou ontem. Qual que é a diferença? Aí eu coloquei um asterisco porque a primeira frase não é possível em português. O menina chegaram ontem. O que tem de errado nisso? Não tem concordância, não é? A menina Por que a chegou menina ontem. não é menina? A menina é feminino, então o nome aí é que vai editar qual a concordância, que tudo vai ficar. A menina chegou ontem, né? Concordou Exatamente. o verbo, o artigo lá na frente, tudo. Exatamente. Então, observa que só uma definição sintática não resolveria o nosso problema. Porque se a gente disser que substantivo ele funciona como sujeito, seria correto. Porque o menina chegou ontem, ou chegaram ontem, menina está na posição de sujeito. Só que na língua portuguesa isso não é admitido. Por quê? Porque existe um critério morfológico que diz que os substantivos variam em gênero e número. Então, eu entendo do que vocês sentiram. Quando vocês disseram, não pode, o menino é a menina. Feminina é feminina, então o artigo tem que ser feminino. Não pode ser masculino e o substantivo feminino. Isso não bate, não tem coerência, não tem concordância. Correto? Por quê? Porque existe, além do critério semântico, que ele dá nome aos seres, além do critério sintático, que ele funciona como sujeito, ainda há o critério morfológico. Então, a gente precisa dos outros critérios para a gente poder entender como as palavras funcionam. Deixa eu voltar no slide. Próxima atividade. Dadas as frases abaixo, diga qual classe o X
ele representa? Então, vamos lá. Eu coloquei assim, o X já chegou. O que nós poderíamos, por que palavra nós poderíamos substituir o X? Ó, o X já chegou. Que palavra que a gente poderia encaixar ali? Uma palavra masculina, que indicasse uma coisa masculina, um nome, sei lá, né? Alguma coisa masculina. Muito bem, a gente poderia colocar o Djalma já chegou. Pronto. Por quê? Por causa do artigo que está no masculino. Então, observe que o encaixe ele tem que ocorrer de acordo com esses critérios. Assim como na música a gente tem lá os critérios melódicos, na língua a gente tem os critérios sintáticos. Vamos ver a frase 2. Espero que este X não seja muito caro. O que a gente poderia substituir o X? Produto. Muito bem. Outro substantivo que a gente poderia colocar ali. Espero que este livro de partitura não seja muito caro. Então, a gente colocou ali um outro nome que substituiria. Qual o critério que nós usamos? De novo, a gente usou esse critério morfológico, sintático, semântico. Deixa eu voltar aqui na terceira frase, terceiro exemplo. Todos os X que eu fiz estão muito desbotados. Todos os X que eu fiz estão muito desbotados. E agora? O que a gente poderia substituir esse X? Dona Cleusa? Todos os X que eu fiz estão muito desbotados. Pronto, os vestidos. Muito Todos os bem. vestidos que eu fiz. Muito bem. E a senhora colocou no plural por quê? Por quê? Qual que era a frase antes? Todos os X que eu fiz estão desbotados. Porque se fosse a primeira palavra da frente, todos, todos os, daí a gente já sabia que era plural, né? Colocava, achava. Exatamente. A gente vai seguir de novo o critério morfológico, semântico e sintático. Vamos lá, próxima frase. A catástrofe foi anunciada pelo X. O que a gente poderia colocar ali para substituir esse X? A catástrofe. A pandemia. Não, pandemia não. A catástrofe foi muito anunciada pela pandemia. Não. Tá. Aí não encaixou bem. Como é que é a frase que saiu aqui da tela, né? Tá, eu falo. A catástrofe foi anunciada pelo X. Pelo jornal. Isto. Agora sim, encaixou. De novo, só colocou no masculino. Por quê? A catástrofe foi muito anunciada pelo. Por causa dessa palavra. Muito bem. Você está vendo como que existem regras, a gente não pode colocar de qualquer jeito? Assim como na música você tem a regra melódica, na linguagem a gente tem a regra de funcionamento. Eu não posso encaixar qualquer coisa. Não é admissível. Vamos olhar mais um exemplo, né, de exercício. Por favor, chame aquele X lá atrás. Por favor, chame aquele irmão lá atrás. Isso. De novo, você colocou no masculino. Por favor, chame aquele irmão lá atrás. Aquele já deu a última tacada, como se diz, para ser masculino. Homem. Exatamente. Vamos olhar mais um. O X torto caiu. O galo torto caiu.
Isso. De novo, você usa masculino. Por causa da letrinha, da palavrinha da frente do artigo. Isto, O o. Exatamente. galho torto. O galho torto caiu. Caiu, exatamente. Vamos ver aqui o 3. Discuta acerca das classes gramaticais dos itens destacados. O velho adoeceu. O carro velho estragou. Qual que é a diferença? O velho adoeceu, o carro velho estragou. Um é pessoa e o outro é coisa. Não. Isso mesmo, é isso. Primeiro, nós temos uma pessoa. O velho adoeceu, é um ser humano, masculino. Depois a gente tem um adjetivo, o carro velho. Qual que é a característica do carro? Velho. Velho. Estragou. Então, em um, a gente tem um substantivo, que é uma pessoa, o velho, e em 2, a gente tem uma característica, um adjetivo, que é carro velho. Mas é a mesma palavra. Observe que a mesma palavra ela pode funcionar com funções diferentes. Sim. O que vai depender? Vai depender da posição em que essa palavra está. Nós vamos ver que existe esse critério também quando diz respeito às notas musicais. Vamos ver aqui. O estudo é muito importante. Eu estudo muito. Qual que é a diferença? O estudo é muito importante. Eu estudo muito. Antes está. O estudo é muito importante. Uma coisa, né? Regras. E eu estudo muito. Aí está falando de mim, pessoa. Muito bem. Em um, a gente tem um substantivo. O estudo. Muito importante. E em 2, a gente tem o verbo. Eu estudo muito. Esse eu aí é sujeito que está falando que ele estuda muito. Então, observe que é a mesma palavra, estudo. Só que em um, ela funciona como substantivo e em 2, ela funciona como verbo. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Diante disso, vocês acham que existe uma gramática musical? Acha difícil? Fala de novo. Vou apagar essa televisão aqui, peraí. Não deixa eu ouvir. Então, eu vou perguntar de novo. Diante desse quadro que nós estamos vendo aqui, a gente tem uma tabela com as classes de palavras, né? Nos critérios morfológicos, nos critérios sintáticos, nos critérios semânticos. A gente viu que a palavra funciona como sujeito, predicado, que não posso colocar qualquer coisa no lugar daquela função que uma determinada palavra cumpre. Por exemplo, o X torto caiu. Eu não posso colocar ali o vaca torto caiu. Não posso. Por quê? Porque o artigo o manda que tem que colocar um substantivo masculino. Então, isso é gramática. O que é gramática? É uma regra. Uma regra que estabelece como que as coisas têm que ser organizadas e como que as coisas têm que funcionar dentro de uma língua. E aí eu pergunto, existiria uma gramática musical? Existiriam regras para como que a música tem que funcionar? Ou eu posso encaixar dentro das melodias qualquer coisa de qualquer jeito? O que vocês acham? Claro que não pode. Tem que ter... Como é que explica isso aí? Ouvido. Tem que seguir as regras. Não pode ser de qualquer jeito, não. Então, se estiver naquela... Não, peraí. Se estiver em Fá ou em coisa, são diferentes. Deixa eu não sei explicar, mas deixa eu tentar. Por exemplo, Fá para Dó, se for passar para Fá para Dó, as sílabas, não, as notas, elas estão em lugares diferentes.
De acordo com a sonoridade que se quer. Isso, você vai mudar, né? Se você muda de escala, se você muda de altura, existe uma regra. Eu não posso mudar de qualquer jeito, de uma hora para outra. Existe uma regularidade. Se existe uma regularidade, se existe uma regra, se existe uma norma que me impõe os critérios, eu preciso saber quais são esses critérios, que é exatamente isso que a gente chama de parâmetros do som. Então, vamos ver aqui. Quais são os parâmetros do som? O primeiro parâmetro é a altura. O segundo parâmetro é o volume ou a intensidade. O terceiro parâmetro é a duração. E o quarto é o timbre. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro parâmetro, a altura. Em que altura que está esse som? Existe uma altura que o nosso ouvido capta. A partir acima disso, a gente já não capta mais. Então, a gente não tem nem condições de falar sobre um determinado som, porque o ouvido humano já não dá conta dele. Mas dentro daquilo que o ouvido humano dá conta, a gente consegue discriminar o som que a gente está ouvindo e percebendo. Em que altura? Aí a gente usa muito a metáfora do alto e baixo. Então, nós vamos dizer assim, esse som está alto, esse som está baixo. Que, na verdade, seria esse som está agudo ou grave, mas a gente gosta de medir pelo corpo. Então, a gente diz, esse som está alto. A gente até eleva o braço, a mão, ou só a mão, né? Esse som está alto, esse som está baixo. É um modo da gente caracterizar o som. Uma das maneiras é essa, né? Um dos critérios é esse, pela altura. Qual que é o segundo critério? O segundo critério é o volume, ou a intensidade com que esse som está sendo produzido. Esse som está com um volume muito intenso ou pouco intenso, né? A gente vai usar os adjetivos. Ele está forte ou está fraco? Esse som. O terceiro parâmetro, a terceira propriedade. Tem pessoas que chamam de propriedades do som. É a duração. A duração tem a ver com o tempo. Quanto tempo que esse som dura? Ele se prolonga. Como é que ele prolonga? Ele começa, acaba e começa de novo? Ou ele começa, acaba e prolonga e para? Como é que é esse som? Qual que é a duração desse som? Então, o nosso ouvido ele consegue captar. Parou. Voltou. Que seria justamente aquela distinção entre fala e silêncio. O som e silêncio. Tem um momento que o som ele se propaga e tem um momento que ele cala. Então, o oposto dele é o silêncio. E na partitura vai ser o quê? As notas e as figuras de pausa. Mas aqui nós estamos tratando do som de uma forma generalizada. E por último, o timbre. O timbre é um parâmetro muito importante, porque é pelo timbre que a gente distingue os instrumentos. Aqui eu vou tomar instrumentos naturais e instrumentos artefatos. O que são os instrumentos naturais? A voz humana. A nossa voz ela é natural. Por quê? Porque nós já nascemos. É uma coisa natural, da natureza. A voz dos animais é a mesma coisa. Os animais emitem sons. E aqueles sons é uma coisa natural. Está no corpo deles, está na vida deles. Como a gente separar, tirar? A não ser que ele morreu, que adoecer, tiver algum problema no aparelho fonador. Mas fora isso, não tem como a gente tirar. É natural. E os sons artefatos? São os sons dos instrumentos produzidos pelo homem. O homem produz violão. Ele pega madeira, ele corta, modela, produz o violão, produz o violino. O som do violino é igual ao som do violão? Não. Não. Por quê? Porque tem timbres diferentes. Um tem um timbre, o outro tem outro timbre. O som
de um tenor é igual ao som de um soprano? Não. Parecido, mas não. Alto mesmo. São timbres diferentes. É claro que nós humanos a gente consegue imitar os timbres dos outros. Os humoristas fazem muito isso. A gente imita uma voz. Às vezes sai perfeito, sai idêntico àquela pessoa falando. Um outro recurso que a gente usa na música para imitar é o falsete. Vocês já empregaram o falsete? Sim. O falsete seria a voz falsa, né? Porque aquele momento da música que você está cantando, você não dá conta de cantar naquela altura. Você não dá conta de cantar naquelas notas que estão escritas na pauta. O que a gente faz? A gente recorre ao falsete. A gente imita. A gente canta parecido com uma soprano, por exemplo. Seria uma parte que seria alto demais, seria muito agudo, típico de soprano fazer. Como eu não dou conta, eu vou e imito uma soprano fazendo. Eu faço tal como ela faria. Isso é o falsete. Então, são as imitações dos timbres. No entanto, apesar de cada um de nós poder imitar um timbre, cada um de nós tem o seu próprio timbre. É importante a gente reconhecer o nosso timbre. O timbre é o chamado colorido musical. É por meio do timbre que eu consigo reconhecer a minha extensão vocálica, melhorar essa extensão vocálica. O timbre é muito pouco explorado na música, sobretudo nas músicas clássicas, né? As pautas, por exemplo, elas registram notas, vozes, mas não registram timbres. Ele é pouco explorado. Nós vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco. Vou avançar mais um pouquinho. Eu trouxe uma pergunta aqui. Qual a diferença entre o som de uma bandeja de copos caindo de uma nota musical? O meu tá ligado? Tá ligado. A diferença. O modo, o barulho, a estridência, porque as notas, geralmente, elas são muito gostosas de ouvir. E o barulho de uma bandeja caindo, não. É muito feio. Djalma, qual que é a diferença? Repete a pergunta aí, por favor. Qual que é a diferença do barulho de uma bandeja de copos caindo no chão das notas musicais? Ai. E agora? É só falar. A bandeja, quando os copos caem, é uma mistura de sons, que são diversos sons que aparecem naquele momento. E as notas, elas são, cada um tem a sua altura diferente. Elas não misturam, cada um tem a sua forma de ser. Exatamente. Vocês foram no ponto X da questão. Qual é o ponto X? A mistura de sonoridades. Então, observe, vamos fazer aqui. Dó, ré, mi, fá, Sol, lá, si, dó. Isso é uma coisa. Agora, deixa eu ver se eu consigo uma bandeja aqui para simular esse barulho. Põe copo, senão é prejuízo. Eu vou usar de copos descartáveis, tá? Dando aqui em atenção à sua fala. Olha, vamos fazer de novo. Dó, ré, Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. isso é uma coisa. Agora, olha isso, ó. Vê se vocês vão ouvir.
Não se identifica, é uma bagunça. É uma bagunça. Por que que dá essa bagunça? Por que que dá essa... Como se cada tocador estivesse tocando na sua altura. Todo mundo junto numa sala só. Exatamente. Então, eu trouxe um gráfico que vai mostrar um pouco isso. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu virar. Vamos ver se virada é melhor. Melhorou? Não, está pequeno. Cadê? Sumiu? Não, está bem visível. Está visível? Agora está. Então Agora tá. está. Esse gráfico, esse bagunçado, é o ruído ou barulho. O outro organizado, né, o que sobe e desce, é o musical. Então, essa é a diferença. Eu vou tentar desenhá-lo aqui na minha folhinha. O som, esse som aqui, é o barulho. Esse é o rabisco que eu fiz. Esse é o barulho. Coração morreu. Coração morreu. Coração morreu. Agora, esse aqui, esse é o som musical. O homem está vivo. Uhum. Certo. Por quê? Cantando direito. Eu tenho lembrado E também do exame. a altura. Foi ótimo. Por quê? Porque o som, ele faz isso. Ele sobe e desce. Por quê? São ondas, né? O que é o som? É uma vibração. É isso aqui, ó. O som não é nada mais do que isso. Uma vibração. Ele está vibrando. Então, nessa vibração, ele sobe agudo, ou ele desce. A onda, ela faz isso. Né? A onda vibracional. Ela sobe e desce. Ela fica oscilando. Sobe e desce, sobe e desce. Só que o som musical, ele é organizado. Ele tem um sobe e desce organizado. O do barulho, que nós ouvimos aqui, ele é todo emaranhado. A gente não sabe para onde que ele está indo. Porque cada um, cada um está indo para um lado. E a gente não consegue captar e entender quais os lados, quais as direções que ele está indo. Nosso ouvido não consegue distinguir isso. É tudo bagunçado. Então, por isso que a gente chama esse tipo de som de barulho, de ruído. Isso nos incomoda, porque a gente não consegue distinguir, não consegue separar. Agora, o musical é agradável. Por quê? Porque a gente consegue distinguir. Olha, está indo para cá. Agora mudou de direção. Agora tá mais alto. Agora está mais grave. Agora tá sumindo. O volume está acabando. Está sumindo, tá sumindo. Então, a gente consegue. Por isso que eu vi ouvir alguém tocar um instrumento, ouvir uma orquestra apresentar, é agradável. A gente escuta e a gente viaja naquele som. Por que isso acontece? Porque o som é musical, o som é direção. Vamos avançar. Quando uma pessoa dá uma nota e o cantor tira noutra nota. Aí dá problema. Aí fica como ruído também. Vai virar ruído. É disso aí tá desorganizado. Está desorganizado. É disso que o maestro tenta fugir, é disso que o professor de música tenta corrigir, essas coisas, para que vire musical e não ruído, não barulho. Mas se for cantar muita gente junto pela internet, não tem jeito, porque quando um está para lá, o outro ainda está para trás, às vezes você tem que esperar alguém que você mais identifica para você seguir com ela. Nós fazemos isso de 15 dias. Aqui eu acompanho uma cantora aqui que canta nas missas. Às vezes eu dou o tom para a gente ensaia direitinho, quando é na hora lá, dou o tom, ela tira no outro tom, aí eu tenho que me virar para pegar o tom que ela está cantando. Então. E ela toca violão. É que senão vira bagunça, exatamente. Gente, nós vamos ter que parar, porque o meu telefone está descarregando. A gente volta, então, faz uma outra parte depois, tá? Eu posto lá no grupo e a gente continua nos próximos. Tá? Como eu disse para vocês, são poucos webinários, não vão ser muitos encontros, tá? São só 5, mas por causa desse problema hoje
que a gente demorou a entrar por causa da bateria do telefone, a gente faz uma segunda parte desse primeiro. Combinado? Eu agradeço e peço que você continue tendo essa paciência que você está tendo. Ah, pode deixar que eu terei. Ele falou que você é o rei da paciência. Como nos aguenta? Então tá certo. Aham. Combinado, então. Pelo menos Até a para fazer próxima. número, eu vou seguir. Continuando. Oi. Pelo menos para fazer número, ele vai continuar. Ah, tá. Porque está com Então tá medo, né? Ele tem um ligeiro medo na hora que vai começar uma coisa, ele fala, não. Mas acaba, fica tudo bem. Eu Não, já mas sou eu mais vou dizer. ousada nesse ponto. Eu Aham. já sou mais ousada nesse ponto. Vou com a cara e a Tá, deixa eu coragem, ficar seja o que tranquilo. der. Isso aí. Gente, então até a próxima. Eu vou postar esses slides lá no grupo do WhatsApp, tá? Vai ficar tudo Falou. disponível lá, vocês relerem de Ok. Muito novo. E a obrigada, gente volta valeu. esse assunto. Eu que Se agradeço. encontrar com o pessoal aí, você dá alô para eles, porque eles têm mandado umas coisas, mas é teatro, não sei o quê, coisas que eu ainda não posso fazer e que nunca Eu farei. estava aguardando uma turma maior, né? Pelo tamanho Com que eu certeza. É, ter mais beleza. gente. Depois desse vídeo, eles vão vir. Tá bom. Falou. Tá bom. Alô, até a Fica com próxima. Deus, então. Boa noite. A nova Também. novela. A nova novela. Gênesis. Tchau. Tchau, tchau. Ajuda aqui, Nil. Não sei como é que vai fazer. Pra fazer. Encerrar? Manda encerrar para Compartilhamento. Espera ainda aí. Ó. Encerrar a reunião com todos. Vai lá.